Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro, mais uma live. Bora tocar o terror na terra. Você que já faz parte do movimento, você que tem acompanhado as aulas, coloca aí, bora TTT. O que significa TTT, Thiago? Tocar o terror na terra, fazer o que precisa ser feito. Seja muito bem-vindo a essa série de lives que o Marçal está fazendo, todo o ecossistema. E hoje é mais um daqueles dias que a gente vai aprender e explodir mentes e corações para você realmente aprender a prosperar e fazer algo que é muito importante. O que é importante, Thiago? Remir o tempo. Eu costumo falar que muitos que estão aqui na live já tiveram a oportunidade do seu primeiro milhão. Às vezes você fala, não, Thiago, eu trabalho na CLT, não sei, há 20 anos. Eu vou te explicar já um pouco mais sobre isso daí e começar a falar. Mas bora aí escrever e eu vou te fazer um convite. Você que já está no movimento, clica aqui embaixo, dá um likezinho. Você que já faz parte do movimento, compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Pega essa flechinha aqui, já compartilha ela com 3 pessoas que mais fazem sentido. Compartilhando com mais 3, você vem aqui nos comentários e fala, já compartilhei. Deixa eu ver, quem está no pelotão e já compartilhou, coloca aí, já compartilhei. E a gente vai começar a aquecer o nosso dia de hoje, essa palestra, essa live aí para você explodir a sua mente e seu coração. Então manda lá, por que, Thiago, eu preciso compartilhar? Por que eu preciso compartilhar essa live que faz tanto sentido? Existem 3 tipos de pessoas. Anota aí no seu caderno, no seu celular. Quais são as 3 tipos de pessoas? Aquelas pessoas que apenas recebem e guardam para elas, aquelas pessoas que não recebem e aquelas pessoas que recebem, geram uma transformação e entregam para outras pessoas. Eu vou te explicar novamente. Existem 3 tipos de pessoas na vida. As pessoas que não recebem nada, as pessoas que recebem e guardam para si, as pessoas que recebem e geram transformação e elas transbordam na vida de outras pessoas. Pergunta é, hoje, ou até essa live, que tipo de pessoa você é? Aquela que não recebe nada, quer dizer, não aprende, não aceita nada de ninguém, não ouve ninguém, somente ela sabe todas as coisas. Salomão já falava o seguinte, lá em Provérbios capítulo 8, se eu não me engano, no versículo 21, ele fala o seguinte, temer ao Senhor é... O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor significa ter extremo respeito, não é ter medo, é ter um extremo respeito. Então, ter um extremo respeito você precisa para ter um relacionamento. Por exemplo, no seu casamento, na relação com seus amigos, você precisa ter um respeito por aqueles pessoas que andam com você. E ter um extremo respeito do Senhor é odiar aquilo que ele odeia. O que o Senhor odeia? Arrogância, soberba, prepotência, maledicência, mau comportamento. São 5 características que o Senhor odeia. Então, para você ser amigo de alguém, para você se relacionar com alguém, para você ter algo, precisa entender o seguinte, amar aquilo que a pessoa ama e odiar aquilo que ela odeia. Então, para você temer ao Senhor, ou ter um extremo respeito ao Senhor, precisa odiar aquilo que ele odeia. Por que eu estou te falando isso? Porque pessoas que não recebem ou não permitem gerar transformação são pessoas que olham somente para si. Arrogantes, soberba, prepotência. E eu não estou te falando isso da boca para fora. Estou te falando porque eu tenho autoridade para falar sobre isso. Pensa alguém arrogante. Pensa alguém soberbo. Pensa alguém prepotente. Achava que tinha potência antes mesmo de começar. Esses dias falando com um amigo, a gente falava o seguinte, ele falou, nossa, você tem algumas coisas guardadas aí dentro. Eu aprendi que existe uma característica em todos aqueles que crescem e se desenvolvem. Lá em Isaías fala o seguinte, tem um rosto de pedra, ouvido de discípulo e uma língua erudita. O que isso é, Thiago? Isso representa 3 características importantes de todos aqueles que querem prosperar e prosperar numa velocidade rápida. O que eu quero te convidar, você que faz parte desse movimento, é entrar numa aceleração. Escreve aí, chegou o dia da aceleração. Chegou a oportunidade da aceleração. Você vai começar, a galera compartilhando aí. Todos vocês que já fazem parte do movimento, você que já faz parte do 10 em 1, do 22, 33, você que já está no rolê e já entendeu, vai compartilhando aí com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. A galera viu o Marcos Paulo aqui atrás. Chegou a oportunidade da aceleração. Tiago, então me fala sobre arrogância, soberba, prepotência, maledicência.
Eu achava que eu cresci dentro da minha bolha e achava que era somente eu e aquilo que eu fazia que era bom. E com isso gerou uma crise tamanha que eu já não queria mais ter relacionamento com outras pessoas. Me tornei o quê? Uma pessoa arrogante, soberbo. O que é arrogância? Alguém que massageia o seu ego. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A live de hoje é sobre levantar dinheiro rápido, sobre você prosperar, você remir o seu tempo. Eu já falei que muitos de vocês já são milionários. Não, presta atenção, é o seguinte. Imagina um carro. Você está saindo para uma viagem agora. Qual é uma das primeiras coisas que você precisa ou deveria fazer antes de uma viagem? Primeira coisa, checar os pneus. Por quê? Porque eles estão visíveis do lado de fora. Você consegue olhar e fazer a checagem do pneu. Fez checagem do pneu, você vai entrar no carro. Qual é a outra coisa que você vai ver? Se tem combustível. São coisas visíveis, mas uma estava visível por fora, outra estava visível por dentro. Qual é a terceira coisa que eu preciso fazer, Thiago? Depois de puxar o cinto, dar start e tudo mais, começar a rodar o carro e no meio da rodagem do carro, você vai começar a entender se existe algo que é uma disfunção naquele comportamento. Não, presta atenção no que eu estou te falando aqui para você destravar de uma vez por todas a sua vida. Existem essas três fases. A fase 1 é você observar o carro por fora. Poxa, tem alguma coisa? Eu estou pronto para viajar? Os pneus estão? Não, Thiago, meu carro é elétrico, meu carro é moderno. Essa palavra, você está colocando ela só em um momento. O som, sem o som. Já compartilhei, travou. Imagem congelada. Fala para mim se já voltou. Só dá um ok se já voltou e a gente vai começar a acelerar aqui. Voltou. Então vamos lá. Chegou lá, voltou. Bora lá então. Seguinte. Então a primeira coisa que você vai olhar numa viagem é por fora, olhar se os pneus eles estão cheios. Se ele estiver cheio, você fala o seguinte: posso começar a viagem. Começando a viagem, eu vou checar, entrando dentro do carro, eu vou checar o nível de combustível. Começou a viagem, eu vou checar como estão o motor e todos os acessórios que estão dentro dele. Então, o que eu quero te convidar é você começar a entender o seguinte: a sua vida é exatamente como uma viagem de carro. Primeiro, eu preciso checar aquilo que está por fora. Como que eu checo aquilo que está por fora? Tudo aquilo que sai da minha boca, tudo aquilo que é o meu comportamento, é a checagem daquilo que eu tenho por dentro. Só para você entender algo, é o seguinte. Ô, Paulo, tem um café, mano? Tu consegue um café aí? Aí, a sua vida é exatamente como um carro. Para você entender o seguinte, tudo aquilo que eu coloco para fora é o meu comportamento. Por exemplo, se eu estou feliz, eu estou sorrindo. Se eu estou zangado, eu fecho a minha cara. É o quê? É a materialização de uma emoção. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso notar na minha vida? É aquilo que está no externo. Você quer mudar a sua vida? Olhe para aquilo que está no externo. Olhe para a sua pele, olhe para o seu comportamento, olhe para a sua fala, olhe para o seu pensamento. Tudo aquilo que você começa a materializar, ele estava sendo materializado através de uma emoção. É exatamente como um carro. Então você está olhando por fora e vê exatamente as rodas e os pneus desse carro preparados para uma viagem. Beleza, Thiago, eu entrei no carro, que olho?
checa o nível de combustível. Esse combustível é suficiente para chegar em tal lugar? Qual é o problema de algumas pessoas? Querem fazer uma grande viagem com poucos litros de gasolina ou de combustível. O que é o combustível na minha vida, Thiago? É o conhecimento. Combustível na sua vida são as experiências. Às vezes você quer bater numa rampa para decolar o seu carro, só que lhe falta combustível. O que é o combustível? Combustível são as experiências. Combustível são os conhecimentos. Se você começar a entender isso, você vai começar a jogar um outro jogo. O que eu quero te convidar é começar a entender o jogo de aceleração de tempo na sua vida. Então escreve aí, o conhecimento ele liberta. O povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você começa a olhar nível 1 é olhar por fora. Então, começa a olhar meu comportamento. Nível 2 é olhar para aquilo que eu tenho aqui dentro. E nível 3, nível 3 é o motor do carro. É a minha crença de ser ou estar. Obrigado. Aquilo que eu acredito realmente para as próximas jornadas. E aí? E olha quem chegou aí. Fala aí, Marechal. E aí, Titi, de cabelo para trás na área. Tudo bem, gente? Faço uma excepcional noite no Brasil. Estamos no segundo dia de excelência desse ano. E realmente o conhecimento liberta. E eu tenho para te falar algo. Se você estiver pronto para acessar um próximo nível, virou o ano já, né? Você viu que não ganhou. Você não ganhou a Mega Sena. Não ganhou a Mega Sena. Não vai ganhar a Mega Sena. A Mega Sena já foi. Pulou onda, não deu. Comeu uva passa. Comeu uva passas contrariado. Camisa dourada. Tá tudo certo, né? Certo. E aí, o que aconteceu? Nada mudou. Virou o ano aquela doideira. Eu quero saber o seguinte. O que mudou até agora? Já estamos no segundo dia. Hoje é dia 2, né, Thiago? Dia 2 e ainda não mudou. O que está acontecendo? Precisamos pegar o conhecimento que a gente tem e colocar energia para esse negócio explodir. Então, minha sincera declaração para todos vocês, já se passaram 2 dias. Amanhã vai ser o 3º dia. Depois da manhã vai ser o 4º dia. Agora, tem como você ganhar um negócio que vale mais que qualquer dinheiro. Que é acelerar no tempo, aumentar seu campo de energia, aumentar seu nível de governo, aumentar consideravelmente aquilo que você pode fazer para transformar a sua vida e das pessoas que você ama. Eu quero saber se você topa. Escreve assim, eu topo. O que eu quero que você entenda é que já passaram 2 dias, amanhã vai ser o 3º. Mas você vai escrever assim, ó, agora vai. Vou resolver agora, o que eu tinha que ter resolvido semana passada, ano passado, mês passado. Porque se você quiser realmente prosperar, você vai ter que entrar no jogo da prosperidade. Marçal, qual que é a sua teologia? Você é da teologia da prosperidade? Fala abertamente para vocês. Minha teologia é do reino. Minha teologia é a do reino. E eu posso falar para você uma coisa muito simples. A teologia do reino, Theo é Deus, logia é estudo. Teologia significa estudo sobre Deus. Por que é sobre o reino? Porque é sobre governar aqui na terra. Se você tiver vergonha de prosperar, você vai ficar sempre pedindo coisa para os outros. Se você ficar com vergonha de crescer, você vai ficar sempre dependendo dos outros. E se eu te falar que você não prospera por vergonha? Vergonha de entender a cultura dos céus, a cultura do Senhor, a cultura do Deus vivo, a cultura da eternidade. Eu quero que você entenda o seguinte. Se você for uma pessoa que está afim de explodir, você precisa de parar com essa vergonha sobre crescer, sobre ter ousadia, sobre desafiar o seu corpo, a sua mente. Escreve isso, agora vai. Agora vai. Alguém falou, pode com R$45. R$45 já é muito. Você tem que ter uma mente que gera riqueza, porque R$45 é uma mente pequena que gerou isso. Então, se sua mente cresce, não tem valor financeiro que vai te parar. E eu falo para você, se você escrever isso aí, agora vai com vergonha e vai sem vergonha, tanto faz. Entra nessa bagaça, moço. Aprenda isso.
A minha teologia é do reino, vou te explicar por quê. Porque o reino é a cultura dos céus sendo operada na terra. A embaixada do reino são as casas, as famílias. Empresa para o reino é armamento. Dinheiro para o reino é munição. Network para o reino é aliança de tribos para conquistar um propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Nem falei de religião. Então, minha sugestão para todo mundo que está assistindo isso aqui agora, passou a festa, passou a euforia, estamos no dia 2, virando para o dia 3. E até agora, nada. Minha sugestão para você, faz o que precisa ser feito agora. Porque se não vira mais um dia, você está na expectativa de quê? Tem gente que está determinada, vou começar a prosperar só depois do carnaval. Eu vou comer o carnaval com farinha. Entende? Eu vou estar prosperando tanto até o carnaval. E aí, você vai pular o carnaval? Eu vou pular o carnaval por cima. Você vai passar no carnaval, eu pulo o carnaval e vou embora. Continuo focado. E aí, vai parar para completar o ovo da Páscoa, o coelho da Páscoa? Continuar pulando essas coisas que nada trazem proveito. Ah, mas é bom demais o feriado. Cuidado com os Fs. Feriado, folga, fim de semana. Aí você fala, tá doido, é o que eu mais gosto. Tinha que gostar era da sua vida. Você tinha que gostar de governar. Você tinha que gostar de sabedoria, de prosperidade, de riqueza. Porque aí você ia ficar o dia inteiro focado em crescer e avançar nisso. Vários de vocês não vieram de uma família que tem riqueza, eu também não vim. Vários de vocês não conseguiram a riqueza ainda, então vocês podem agora se tornar uma sigla que vai mexer com sua cabeça, que é um PMF, se tornar o primeiro milionário da família. Eu sou PMF. Para de ficar nas distrações, para de ficar destruindo a internet, cara. Estuda e sai. Eu falei isso para todo mundo, eu vou repetir para você que está me assistindo. Para de usar o celular com a cabeça baixa. Não curve a cabeça pro celular. Ninguém tira foto assim, ó. Você tira foto assim, né? Gerando conteúdo. Usa o celular com a cabeça erguida, gravando conteúdo, porque isso aqui é uma máquina de gerar milhões ou bilhões. Escreveu, sou PMF. PMF é primeiro milionário da família. Marcelo, mas é brega demais. Brega para quem não quer. Para quem quer, vai virar normal. Aí você fala, mas é só isso que você ensina? Ficar rico? Sim, em todas as áreas. Posso falar para você? Ensina isso mesmo. Rico da graça de Deus, rico no mundo espiritual, rico em inteligência emocional, rico em dormir, porque seu corpo precisa disso, senão a CREB1 não qualifica seus aprendizados. Rico treinando, rico de todo jeito. Rico aprendendo, rico transbordando, rico. Qual vergonha que você tem de ficar rico? Como o PMF, o primeiro milionário da família. Tem alguns aqui que estão assistindo essa live, já são milionários. Aí ele não é PMF, ele é PBF, primeiro bilionário da família. Marcelo, para de exagerar. A geração tecnológica, conectada, com inteligência artificial, com equity, com um tanto de coisa de alta gestão, não faz sentido. Alguém está perguntando se a live é gravada. Meu celular está aqui, ó. Quinta-feira, 18h25. Aonde que eu tô? United States of America, 2 horas atrás do horário de vocês. Aqui, ó. Aqui, o horário. Esse é lá do Thiago Rocha. Para quem tá achando que tá escrito aqui ao vivo, pô. Tá transmitindo ao vivo. E nós estamos 18 horas e 25 minutos em São Paulo, 20 horas e 25. Lisboa, 23 e 25. E Orlando, onde nós estamos, 18 e 25. Que carência é essa, moço? Em ao vivo e gravado? Quero saber se você tá ao vivo na sua vida, você tá prosperando. Se você, de fato, tá colocando terror na terra. Eu tô na nossa convenção global agora. A Carolzinha, minha amada, tá falando. E eu vim aqui te dar estoque. Ela tá falando sobre simplicidade. Tá ao vivo, gente. Tá ao vivo. Tô ao vivo. Alguém falou assim, queria fazer, mas esse curso não cabe no meu bolso. Eu acho que ele não cabe na sua cabeça. A gente não compra curso para pôr no bolso, a gente põe na cabeça para a cabeça ficar maior. E o tamanho do bolso tem a ver com o tamanho da cabeça. Então, o tanto de coisa que você tem no bolso, ele é ligado com o tamanho de cabeça que você tem. Quer ter um bolso maior? Aumente esse nível mental. Isso vai aumentar aqui embaixo. E tem gente que acha que
Ah, meu bolso não deixa eu pagar. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que me virar. Para quê? Eu tenho que investir no meu cérebro para ele expandir. É uma expansão cerebral. Então, coloca algo na sua cabeça. Cláudia Schwartz entrou hoje. Quem entrou no Piorando, escreve aí. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Eu tô dentro. Escreve aí. Quem vai entrar hoje, escreve assim. Vou entrar agora. Olha lá, eu tô dentro. Alguém falou, Pablo, você fica bonito com esse penteado. Então, fechou, então. Tô dentro, tô dentro, tô dentro. Tem desconto para casal? Tem, a prosperidade é dupla. Então, só de prosperar duplamente, você vai dividir por 2 o investimento, vai ficar pela metade, né? Entendeu? Mas o lucro Os dois prosperam. Prospera o dobro, porque o ROI é 2. maior. O ROI é maior, porque aí você pega o investimento e divide por 2, saiu pela metade do preço. E você prospera o dobro, que é 200%, porque são 2 pessoas, as duas são sócias. Já ia prosperar, já dava ROI. Já deu ROI. Só que juntar 2 resultados, dobrou já o resultado, pela metade do preço. Então, tem negócio milhão, não. Ó, Kelly, vou entrar agora no 30 vezes 3. Bora, Kesley, essa aí eu já conheço. Estamos prosperando. Estamos dentro, quase entrando. Estou precisando de suporte. Aqui, ó, 0800 023 223. Quase dentro. Então, chama aí. Então, o que a gente vai aprender? Você vai andar comigo. Escreve todo mundo assim, ó, me treina, Marçal. Aproveita as últimas oportunidades que eu tenho de ter esse acesso com você de treinador, porque eu tenho um chamado para cumprir e eu vou parar com isso. Então eu quero dedicar de corpo, alma e espírito para você, para a gente soltar uma linha poderosa de prosperidade para você treinar seu cérebro. Você está falando, me treina, então eu vou te treinar. Esse é o pior ano da sua vida. Eu tenho pessoas que mudaram verdadeiramente, assim, mas milhares de pessoas. Milhares de pessoas, elas estão sendo transformadas com o que a gente carrega. Então, se você falar assim, Pablo, o que me falta? Instrução, método e ferramenta. Escreve essas 3 coisas, instrução, método e ferramenta. Treinar isso toda semana, focar toda semana, acabou. Ninguém pode parar. Como reinar, Marçal? Com simplicidade, não é fórmula mágica. Instrução, método e ferramenta. Eu sou seu mentor profissional, vou te dar instrução. Eu vou te mostrar um método 10 em 1, de acelerar resultado. Você anota aí, 0,0063% de crescimento diário te dá 10 vezes mais resultado que você tem. Todo mundo fica doido, querendo assim, eu quero explodir de uma vez. Explodir de uma vez é uma bomba. Você põe lá a pólvora, risca, explode, não serve nada. Agora, a explosão do ser humano, ela é quântica, ela é metafísica, ela vai subindo de fase o cérebro. Se o cérebro acostuma, sua cabeça começa a ir para um próximo nível. Isso é muito forte. Instrução, método e ferramenta. Então, turma, olha lá, estou por sua conta. Pode colocar na minha conta que eu vou te passar cada semana o que você precisa fazer. Escreve todo mundo assim, ó. Quero uma nova fase. Quero uma nova fase. Se você quer uma nova fase, vou te mostrar, segue por aqui, você vai subir na sua mente até chegar nessa nova fase. Tem uma pessoa que eu amo muito e que é muito especial para mim, e ela tá aqui na minha frente, eu vou chamar ela, para ela explicar para você como que foi essa transformação mental, porque não é do lado de fora. É uma mentoria de 1 ano, então você vai poder andar comigo por 1 ano. Quem aqui já é aluno do Piorando, escreve aí. Eu sou 10 vezes 1, é porque já fez 1 ano. Sou 20 vezes 2, já puxou 2 anos. Quem é 30 vezes 3? Coloca aí pra galera ver. Vem cá, Tássio. O Tássio é alguém que mudou poderosamente. Eu quero que ele compartilhe os medos, porque esse cara... E aí, irmão? O Tássio é um cara que me assistia na internet igual você.
Tiago Rocha, aparece aqui atrás, só para confirmar um negócio. Você me assistia da onde? Na internet, igual todo mundo está assistindo. Hoje nós somos sócios de vários negócios. E de onde eles vieram? Dessa conversa aqui. Então, às vezes você pensa, o Marçal, ele é especial demais. Eles também achavam isso. Eu queria que vocês desmantelassem isso na cabeça desse povo. Depois que você entende, acessa a frequência, parece que alguém é tão especial assim? Não. Tem nada demais. Então, fica com o Tássio agora. Presta atenção, Tássio, explica pro povo como é que era você do lado de lá da tela, igual a galera tá escrevendo, e como que eu sei hoje, você que é meu braço direito, anda comigo para todo lugar, como é que é ter saído de trás da tela, do comentário, ter chegado, transformar a sua mente nesses últimos anos. Explique aí para nós. Estamos ao vivo. Primeiramente, muito boa noite para vocês que estão aqui nos assistindo. Vocês estão aqui caçando o quê? Estão caçando aí um piorando da sua vida. E eu posso dizer para vocês Tássio é o número 1 de leilão no Brasil. Não tem outro cara nem para chegar perto do Tássio. Tássio faz milhões com mentorias, ensinando, porque e eu também faço milhões com a instrução dele. Ele compra imóveis de leilão para mim e eu consigo alavancar meu patrimônio de forma assombrosa. Culpa de quem? Desse cara. Isso só foi possível por conta desse cara, que realmente me deu a instrução necessária para que eu chegasse nesse nível hoje. Vai ser extraordinário. Escreve aí nos comentários, 2025 vai ser extraordinário. O que é que eu preciso fazer para tornar 2025 extraordinário? Primeiro ponto, você precisa criar vergonha na sua cara. Vai, tá, você nem começou e já está me batendo. Sim, às vezes um choquinho leve não vai te trazer a realidade ou o nível de consciência necessário que você precisa alcançar para chegar nesse lugar chamado prosperidade. É muito bonito e, ao mesmo tempo, é muito filosófico a gente falar que a prosperidade ela é natural. Só que quando você não tem um nível de consciência, quando você não tem um repertório, quando você não tem um resultado construído, ou quando você não tem ali pelo menos um mapa mental para tangibilizar que essa prosperidade ela realmente é natural, isso aí parece muito distante para você, como era distante para mim. Para quem às vezes não me conhece, meu nome é Tássio Renan, sou casado com a Bruna, sou pai da Antonella e do Natan, que está na barriga da minha esposa. Estou junto com o Pablo aí, já fez 4 anos, vai fazer 5 anos, na verdade. Esse é o meu 4º piorando da minha vida, e eu posso dizer para vocês que em todo esse meu processo de crescimento, em todo esse meu processo de alargamento mental, em todo esse meu processo de ter que pagar o preço para avançar, eu posso dizer para vocês que a ferramenta chamada o jogo da vida, a ferramenta chamada o pior ano da sua vida, é para mim a ferramenta que mais me trouxe clareza, é a ferramenta que mais me trouxe possibilidades de fazer aquilo que eu não estava disposto a fazer. Todo mundo quer ter um 2025 extraordinário, todo mundo quer ter um 2025 diferente, mas poucas pessoas querem fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar esse 2025 extraordinário, para alcançar esse 2025 diferente. Ei, olha aqui para mim, só um minutinho, rapidinho. Olha aqui para mim, rapidão. Deixa eu falar só uma coisa e depois que eu falar essa coisa, você está liberado para fazer o que você quiser da sua vida. Enquanto não surgiu dentro de mim uma indignação positiva pela situação em que eu estava vivendo, a coisa não aconteceu na minha vida. E eu não sei o que é que você está buscando aqui. Na verdade, eu sei. Você está em busca de um negócio chamado resultado. Ninguém veio aqui porque o Pablo é bonito, ninguém veio aqui porque o Pablo fala bem, ninguém veio aqui ver se o Pablo é mais gordo ou mais magro na frente da câmera. Todo mundo veio aqui por conta de um negócio chamado resultado. Por quê? O resultado, ele te traz autoridade, o resultado, ele te faz ser uma pessoa mais interessante. E sendo uma pessoa mais interessante, pessoas querem se conectar com você. E às vezes você pode estar aí na sua casa agora falando, nossa, ninguém lembrou de me chamar para o churrasco do dia 1º. Ninguém me chamou para o churrasco do dia 26. Por que ninguém te chamou do dia 25? Por que ninguém te chamou? Será que você está sendo interessante o suficiente para que as pessoas te convidem para um churrasco?
Será que você está sendo interessante o suficiente para que as pessoas te chamem para uma sociedade? Será que você está sendo interessante o suficiente para que você seja uma pessoa querida no meio e no ambiente em que você vive? Eu estou vendo alguém falando assim, cara, eu estou me sentindo desse jeito, eu sei. Eu já estive aí do outro lado dessa tela e eu sei que essa posição de engessamento que você está vivendo, ela parece normal, mas ela não é. Tassi, por que parece normal? Por conta do meio em que você está vivendo, por conta do lugar em que você está inserido, por conta do ambiente que você está frequentando. E aí eu posso dizer para você que quanto mais demorado for você tomar o primeiro passo, você tomar a decisão de romper, mais difícil vai ser isso acontecer. E aqui vos fala alguém que tem autoridade o suficiente para falar isso para você, porque mesmo estando em um ambiente próspero como esse ecossistema do Pablo, eu demorei muito a dar as respostas necessárias para alcançar a prosperidade de maneira exponencial. Mas o dia que eu cheguei e falei, eu não suporto, eu não aceito mais viver dessa forma e dessa maneira. A partir de hoje, eu não aceito mais ter essa vida em que eu estou tendo. E aí, se você está aqui nos assistindo hoje, eu preciso que essa indignação, ela brote de dentro para fora. Deixa eu te falar um negócio. Não espere as pessoas te verem de maneira diferente, porque elas não vão te ver. Não espere as pessoas te darem o valor que você quer, o que você merece, porque elas não vão dar. Se você não se der o seu valor, se você não perceber a pessoa genial que você é, a pessoa especial que você é, eu tenho que falar que, infelizmente, ninguém vai te dar esse valor. Existe um negócio chamado índice de percepção. Escreve aí, IDP. O que é o índice de percepção, Tássio? Índice de percepção nada mais é do que a forma como as pessoas me olham e automaticamente me enxergam. Como assim, Tássio? Olhar e enxergar não é a mesma coisa? Não, nunca foi. Uma coisa é a pessoa te olhar com o olho humano. Outra coisa é a pessoa te enxergar com o valor, com o potencial, com os predicados que você tem. Porque às vezes eu posso até ter uma aparência bonita. Às vezes eu posso até ser muito bom naquilo que eu faço. Só que existe uma diferença absurda, um abismo de diferença entre uma coisa e outra. Que é o quê? Eu ser bom e eu parecer ser bom. Tá, assim, como que eu resolvo esse negócio? Eu preciso melhorar o meu IDP. Eu preciso melhorar a forma como as pessoas me enxergam. E aqui vos fala alguém que passou por esse período de transição necessário para chegar até aqui, para estar aqui do outro lado da câmera e te falar um negócio bem sério. Eu não sei, de verdade, aonde é que você quer chegar. Eu não sei de verdade aonde é que você quer chegar. Mas uma coisa eu posso te falar com absoluta certeza. Não existe limites para uma pessoa decidida a prosperar. Não existe limites para uma pessoa decidida a avançar. Não existe limites para uma pessoa que verdadeiramente está pronto para alcançar um nível de prosperidade assustadora. E por que é que eu estou te falando isso? Que recado é esse que você quer me dar, Tássio? Você consegue chegar onde você quiser, sozinho. Mas você consegue ir muito mais longe quando você está rodeado por pessoas que realmente estão preocupadas em crescer. Sabe por quê? Sabe por quê que você ainda não alcançou essa prosperidade de maneira plena, de maneira absoluta? Você não alcançou ela porque você, infelizmente, está caminhando com as pessoas erradas. Ah, Tássio, mas você nem me conhece? Você não sabe de nada da minha vida? Como é que você sabe que eu estou caminhando com as pessoas erradas? Está caminhando com as pessoas erradas porque eu já caminhei com essas pessoas erradas. E eu vou te falar algo que vai te doer muito, mas eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que precisa ser dito. Por quê? Para falar o que você quer ouvir, já basta aquele amigo seu vagabundo que fala o que você quer ouvir. Ai, tá, você está ofendendo meu amigo. Por que você está ofendendo meu amigo sem conhecer ele?
Estou ofendendo ele porque é necessário. E eu não estou trazendo uma ofensa, eu estou trazendo um fato, uma realidade. Tássio, que realidade é essa? A realidade de que, se você quer alcançar um próximo nível, você precisa estar com pessoas diferentes. Por quê? Aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Ei! Entende isso? O resultado, por melhor que seja, o seu resultado de hoje, por melhor e mais absoluto que ele seja, ele te trouxe até aqui. Se você quer um resultado novo, se você quer um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Você precisa estar com pessoas diferentes. Você precisa estar em lugares e em ambientes diferentes. Deixa eu te falar um negócio. Durante a minha vida toda, os meus 25 anos, eu estive preso em um ambiente de religiosidade. E naquela verdade que me foi apresentada, eu achava que aquilo ali era absoluto. Eu achava que aquilo ali era suficiente para eu ter a minha vida, para eu ter um status social, para eu ter um status dentro daquele lugar, e aquilo ali para mim estava tudo certo. Só que foi necessário, a partir do momento que você pede sabedoria. Tem alguém aqui que quer alcançar esse negócio chamado sabedoria? Escreve aqui nos comentários, eu quero a sabedoria. Escreve aqui nos comentários, eu quero a sabedoria. Escreve aqui nos comentários, eu quero a sabedoria. Somente quem quer alcançar esse negócio chamado sabedoria. Tô vendo uma galera, eu quero a sabedoria. Deixa eu te falar um negócio. A partir do momento que você pede a sabedoria, você tem que estar disposto a quê? A pagar o preço de alcançar a sabedoria. Tássio, que preço é esse de sabedoria? O preço da sabedoria é você ter despido os seus olhos. É você ter arrancado as escamas que estão te impedindo de enxergar um novo horizonte ou um horizonte diferente. Pedir pela sabedoria é aquilo que vai tirar o seu tapa-olho. É aquilo que vai tirar aquilo que não está te fazendo enxergar ou ter uma visão amplificada. E por que é que eu estou te falando isso? Na verdade, que me foi apresentada dentro desse ambiente de religiosidade, eu achava que estava tudo certo. Eu achava que eu ia para o céu, eu achava que era só seguir aquela cartilha. Não vou vestir bermuda, não vou jogar bola, não vou me envolver com bebedice, não vou me envolver com droga, e eu vou para o céu, simplesmente porque eu sou um bom garoto. E ali chegou o dado momento. Depois de eu tanto pedir pela sabedoria, depois de eu tanto orar de joelhos e pedir, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, eu quero a sabedoria, eu quero esse negócio. O Senhor falou, você quer? Quero. Então, receba. Pá! Ele me deu a sabedoria. Só que junto com a sabedoria vai vir a visão amplificada. E a visão amplificada, talvez, é aquilo que vai te fazer enxergar as coisas de uma maneira que você não estava conseguindo enxergar. Então, você que pediu pela sabedoria aqui nesses comentários hoje, e que se entrar na mentoria O Jogo da Vida, se entrar no Piorando da Sua Vida, você vai, sim, encontrar com essa sabedoria de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais fácil. Eu tenho que te falar um negócio. Essa sabedoria, ela vai vir, só que ela vai vir sem pudor. Ela vai vir te mostrando verdades que na grande maioria das vezes você não queria ver. Ela vai vir te mostrando que talvez aquela amizade de infância que você guarda com tanto carinho, aquela amizade que você tem por aquela determinada pessoa, quando a sabedoria chegar, você vai ver que aquela amizade ela precisa ser jogada fora para que uma amizade melhor ela chegue. Deixa eu te falar um negócio. Para que o excelente venha, o bom tem que ser deixado para trás. E talvez uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer na minha vida foi realmente deixar para trás
todas aquelas pessoas que tinham que ficar naquela fase. Quando a Bíblia diz que é preciso honrar pai e mãe, ela não está falando sobre você ir lá e comprar uma casa para o seu pai, ir lá e comprar um carro para o seu pai. Ela não está falando para você carregar nas costas o seu pai e a sua mãe. Quando a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, é respeitar o lugar em que eles se encontram. E aí você, por ficar preocupado demais com a sua família, com a sua mãe, com os seus irmãos e com não sei quem, você acaba de esquecer daquilo que mais de importante tem, que é você mesmo. Escreve aqui, inclusive, nos comentários, eu vou cuidar da minha vida em 2025. Escreve aqui nos comentários, eu vou cuidar da minha vida em 2025. Cuidar da sua vida nada mais é do que você se preocupar com aquilo que mais importa. Se a gente voltar na Bíblia, a Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. O que isso significa, Tássio? Significa que não tem como eu amar mais ao próximo do que a mim mesmo. É impossível eu fazer isso, eu vou estar pecando se eu fizer isso. E aí a maioria de vocês aqui estão escravos de um negócio chamado necessidade de aprovação. Sabe aquele negócio de o que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que vão pensar de mim se eu fizer aquilo? O que vão pensar disso? O que vão pensar daquilo? O que vão pensar se eu entrar nessa mentoria, o jogo da vida? O que vão pensar se eu ficar andando com esse tal de Marçal e com esses meninos maluquinhos que andam do lado dele? Deixa eu te falar um negócio. No final do mês, no dia que a sua fatura do cartão de crédito chegar, ou no dia que o seu aluguel vencer, eu tenho certeza absoluta, que ninguém, escuta bem, ninguém das pessoas que você está preocupada hoje com o que vão pensar de você amanhã ou depois, vai mandar R$100, vai mandar R$200, vai mandar R$50 para te ajudar a pagar essa fatura do cartão de crédito ou para te ajudar a pagar o seu aluguel. Não vai mandar. E aqui vos fala alguém que sabe disso, porque eu já estive muito, mas muito preocupado com a opinião alheia. Eu já estive muito, mas muito preocupado com o que vão pensar de mim se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Mas o dia que eu resolvi ligar o foda-se para a opinião alheia, a minha vida ela teve um salto de crescimento extraordinário. Nós começamos a nossa fala aqui hoje falando sobre o quão extraordinário o seu 2025 ele pode ser. E aí, depois de realmente se preocupar em cuidar da sua vida, esquecer a opinião alheia, se preocupar muito mais com a sua vida do que com a vida alheia, se você integrar todo esse sentimento, toda essa vontade de crescer e de prosperar com uma ferramenta que vai te fazer ler um livro toda semana, que vai te fazer um jejum toda semana, que vai te fazer assistir um documentário que vai te trazer crescimento intelectual toda semana ou todo mês. Eu tenho que te falar que é praticamente impossível esse novo resultado que você está buscando, ele não aparecer. Então, você que está aqui me assistindo hoje nessa live, você que está aqui nos assistindo nessa live hoje, por favor, se você está verdadeiramente decidido a fazer de 2025 o ano mais extraordinário da sua vida, até aqui, 2026, 27, 30, pode até ser melhor, mas até aqui, por favor, não aceite o seu 2025 ser um 2025 meia boca. 2024 já passou, com toda a guerra, com toda a luta, com tudo aquilo que aconteceu, e não me interessa, não te interessa o que aconteceu, porque se aconteceu, ele tem que ficar lá, o lugar dele é no passado. No presente, eu preciso empregar o esforço e a energia necessária para construir um futuro diferente, para construir um futuro ainda maior. Deixa eu te falar um negócio, por favor, não perca essa oportunidade de prosperar de maneira assustadora. E aí eu tô vendo alguém falando assim, já cuido muito da minha vida.
O que os outros podem falar nunca foi problema meu. Deixa eu te falar um negócio. Se você fizer o que essas pessoas querem que você faça, ou que essas pessoas aprovam o que você faz, muito dificilmente alguém vai lá e vai bater palma para você. Agora, o dia, você fez certo, você fez do jeito que essa pessoa quis, a vida inteira. O dia que você desvia, o dia que você faz alguma coisa, todo mundo vai te apontar o dedo. Todo mundo vai falar que você fraquejou. Então, deixa eu te falar um negócio. Por favor, para de fazer isso. Para de se preocupar demais com a opinião alheia, para de se preocupar demais com o que as pessoas vão pensar de você, não interessa. O que as pessoas vão pensar de você não interessa. O que fizeram com você, o que interessa é o que você vai fazer com isso. O que interessa é a sua sede de prosperar, o que interessa é a sua sede de avançar. Por favor, não deixe que as pessoas ditem a sua medida de prosperar. Não deixe que as pessoas decidam o nível de prosperidade que você vai alcançar. E uma pessoa verdadeiramente decidida a prosperar, uma pessoa que não olha para a sua condição, é uma pessoa que não olha para o tamanho do seu saldo bancário, não é uma pessoa que acredita que as coisas vão acontecer da forma que ela quer. Uma pessoa verdadeiramente decidida a prosperar é aquela pessoa que coloca o pé acreditando e crendo que o piso será criado, que o lugar para ele pisar vai ser criado. E aí você que está aqui hoje, às vezes você está precisando só de um empurrãozinho para alcançar essa prosperidade que 2025 já tem disponibilizada para você. Mas para isso, você precisa decidir a prosperar. Mas para isso, você precisa decidir avançar. Mas para isso, você precisa decidir fazer o que precisa ser feito. Por favor, não seja impedido por uma parcela tão pequena, perto do crescimento que isso pode trazer. Eu já tive aí do seu lado, eu já tive aí do outro lado da tela, e eu sei o tão difícil é apontar o celular para esse QR Code que está aqui na tela, ou digitar pablomarcal.com.br ou pioranodasuavida.com.br e fazer aquilo que precisa ser feito. Eu sei que dói no coração, você fala, não, eu vou morrer porque eu não vou dar conta de pagar essa parcela. Deixa eu te falar, eu já passei por níveis e níveis, por experiências e experiências de ter que me desbloquear desse negócio chamado escassez. Essa escassez é o que está realmente te impedindo de alcançar o próximo nível de resultado que você vai alcançar em 2025. Então, assim como o Alcides, somente se você precisa de um novo resultado, aponte seu celular para o QR Code que está na tela, digita aí piorandasuavida.com.br e faz aquilo que precisa ser feito. Tome a decisão que vai fazer com que o seu 2025 e principalmente o 2025 da sua família seja um 2025 diferente. Tássio, você tem certeza? Não, tem certeza não. Eu tenho um fato. Eu tenho uma realidade de vida. Durante os 4 últimos anos, todos os anos, eu fiz o pior ano da minha vida. E eu posso dizer para vocês que eu cresci 40 anos em 4. Como assim, Tássio? 40 anos em 4? O que é isso? Existe um negócio chamado aceleração temporal. E aí algumas pessoas podem chamar de salto quântico, sei lá o quê. Mas se você é uma pessoa não tão religiosa quanto eu, imagine só que você vai fazer durante esse 1 ano tudo que você não fez em todos os outros anos da sua vida. Isso significa o quê? Significa que você vai empilhar tanta energia, tanta pressão, que ao sair ou ao final do outro ano,
Você vai olhar para trás e não vai se reconhecer. Você vai olhar para trás e falar, como que isso aconteceu? Como que eu fiz isso? O que foi isso que aconteceu aqui? Esse é o poder de fazer um pior ano da sua vida. Esse é o poder de realmente fazer isso. E alguém perguntou, como deixar de ser religioso? Para você deixar de ser religioso, você tem que ter muito mais intimidade do que comportamento. É muito comum nós gostarmos mais da pessoa que gosta de fazer aquilo que eu quero que ela faça. É muito comum, principalmente para quem é pai de mais de um filho, você gostar sempre daquele filho que te obedece, daquele filho que não te dá trabalho, daquele filho que realmente faz com que você fale e olhe, nossa, que menino perfeito, isso é um anjo. Só que quando a gente fala de relação com Deus, a gente fala de um negócio um pouco diferente. Diferente quanto, Tasso? Diferente de que forma? Diferente ao ponto de o Senhor olhar muito mais para o seu coração do que para as suas ações. E aí, o que você pode entender por isso? Você tem que entender que o seu coração ele não pode estar tomado pela ganância, o seu coração ele não pode estar tomado pela usura, o seu coração ele não pode estar tomado por nada que faz você desviar do seu foco, que é agradar a Deus sobre todas as coisas. Quando você entender isso, você vai ver que placa de igreja amarela, rosa, cinza, azul, não vai fazer diferença na sua vida, desde que você esteja com o seu coração apontado para fazer a vontade de Deus. Então, por favor, você que está nos ouvindo aqui hoje, arranca esse negócio chamado religiosidade, esse demônio chamado religiosidade da sua vida, porque ele, infelizmente, está te impedindo de prosperar. E aí alguém está falando, o Márcio falou, enriquecer dói muito. Eu vou te falar, Márcio, é muito mais doído você ter que ir para a faculdade debaixo de chuva, ou você sair para ir para a faculdade sem uma capa de chuva, e ali, quando você está chegando na faculdade, começa a chover, e um carro passa numa poça de lama, suja toda a sua roupa, e você tem que chegar na faculdade daquele jeito que você não tem gasolina para voltar. E por que eu estou te falando isso com tamanha propriedade? Porque eu já passei por esse momento. E aí, se você falar para mim que crescer dói, dói. Mas permanecer na ignorância ou permanecer na pobreza dói muito mais. É muito mais sofrido eu ter que acordar todos os dias 5 horas da manhã para pegar um ônibus cheio, lotado de gente, para ficar me deslocando durante 2 horas, 3 horas, e depois, ao final do dia, ter que fazer esse mesmo percurso, perdendo mais 2 horas, 3 horas do meu dia, do que ter uma vida de liberdade financeira, ter uma vida de liberdade geográfica. Então, posso te dizer, porque eu já estive do lado da pobreza e hoje eu estou do lado da riqueza. Então, se você me perguntar o que dói mais, Tássio, ser rico ou ser pobre? Ser pobre, sem sombra de dúvidas. E aí, se você está falando, não, Tássio, isso aí é impossível para mim, deixa eu te falar, não é impossível. Se eu, com todos os bloqueios que tive, se eu, com todas as dificuldades que tive, conseguir chegar, você também consegue fazer. Você também consegue alcançar. É só você pagar o preço para isso. É só você fazer aquilo que precisa ser feito para isso. Então, por favor, você que está aqui hoje, tome a decisão de fazer do seu 2025 um 2025 diferente, um 2025 próspero, um 2025 extraordinário. Eu queria realmente falar, vai na farmácia tal e compra lá o encapsulado tal, porque ali está a sabedoria, ali está a prosperidade. Só que eu tenho que falar que isso não vai acontecer. Não tem como. É um processo de dentro para fora, do interno para o externo. E aí alguém pode estar falando assim, eu não tenho disponibilidade financeira. Deixa eu te falar um negócio. Quem quer, faz. Quem quer, vai lá e faz o negócio acontecer. Se eu não tenho, eu vou atrás de quem tem. Se eu não tenho, eu vou lá e peço emprestado. Se eu não tenho, eu vou lá e presto um serviço para fazer a coisa acontecer. Então,
por favor, não me venha com desculpas, como se diz o Chaves, não me venha com chorumelas, porque eu não vou aceitar. Para quem veio de onde eu vim, para quem suportou o que eu suportei, para quem fez o que eu fiz, eu posso dizer para você que nenhuma desculpa que você vier a me dar vai ser suficiente para você impedir, você de prosperar, para impedir você de avançar. Então, por favor, quem já entrou aí no jogo da vida, escreve aqui, eu tô dentro. Escreve aqui, eu tô dentro. Quem não entrou ainda, escreve, eu quero entrar. Escreve aí, eu quero entrar. Quem já tá dentro, escreve, eu tô dentro. Quem não entrou, escreve, eu quero entrar. Só para eu fazer uma pesquisa aqui. Gente, é muito fácil. Se você pegar o seu celular aqui, ó. Se você pegar o seu celular, apontar para o QR Code, vai aparecer essa página para você. Mentoria, o jogo da vida. Você vai clicar aqui, quero acelerar os meus resultados em 10 anos. Vai clicar aqui, quero destravar em 10 anos. E aqui, se você é do Brasil, você vai deixar aqui no Brasil. Se você é de outro país, você vai selecionar aqui outro país. E aí, ao fazer isso, você vai conseguir ter acesso ao pior ano da sua vida. Estou vendo uma galera escrevendo, eu estou dentro, mas estou vendo uma galera também escrevendo, eu quero entrar. Deixa eu te falar. Somente se você está decidido a prosperar de maneira assustadora, é que você vai apontar o celular para esse QR Code que está na tela, ou você vai digitar pior ano da sua vida, ou você vai digitar pablomarcal.com.br. Deixa eu te falar, só faz o que precisa ser feito. Se você tem alguma dificuldade, você vai digitar aqui, ó, ajuda.pablomarcal.com.br, ou vai digitar esse 0800 aqui no seu telefone. O nosso time de suporte, ele está à sua disposição para tirar suas dúvidas, para esclarecer qualquer coisa que precisa ser feito. E aí, deixa eu te falar um negócio. Por favor, não perca mais tempo. A medida da sua prosperidade é ditada pela velocidade da sua tomada de decisão. Ei, deixa eu te falar isso aqui. Olha aqui para mim rapidinho. A medida da sua prosperidade é medida pela velocidade da sua tomada de decisão. Ou seja, quanto mais rápido eu decido prosperar e executo alguma nova ação para alcançar essa prosperidade, mais rápido eu vou prosperar. Então, por favor, não perca tempo, não perca a oportunidade. Hoje é o segundo melhor dia para você prosperar. Tássio, mas quando que foi o primeiro? Que eu nem fiquei sabendo desse evento. O primeiro foi ontem. E aí, se você não resolveu esse BO de prosperar ontem, por favor, resolva ele hoje. Faça o que precisa ser feito hoje. Não perca realmente a oportunidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque se hoje for o último dia da sua vida, morra em paz, sabendo que você fez aquilo que você queria fazer, sabendo que você fez aquilo que precisava ser feito. Porque querer alguma coisa é diferente de ter aquela coisa ou de construir aquela coisa. Então, construa o seu 2025 extraordinário. Quero chamar aqui com vocês de volta, meu grande amigo e irmão, Thiago Rocha. Chega aí, Thiago Rocha. Eita, seu Renan! Amigo, sabe o que eu falo para esse povo? Se nós conseguiu, não tem jeito. Não tem como você não prosperar, nós amigo. Nós dois conseguimos, não tem como. Você também consegue. Amigo, você que tá aí desse lado, impossível você não prosperar. Bora aí, já estamos no jogo da vida. Bora prosperar. O que você tá caçando a essa hora no Brasil? São 9 horas da noite de uma quinta-feira, dia 2 de janeiro. O que você tá caçando no dia de hoje? Fala para mim, o que você tá caçando no dia de hoje? Thiago, eu não tô caçando nada. Sabe que um dos maiores problemas na sociedade é exatamente a falta de entendimento de onde que ela está e para onde que ela vai? Vamos fazer uma analogia com uma viagem de novo, como eu estava te falando sobre olhar as rodas, olhar o combustível e olhar o motor. Não adianta nada você falar que vai fazer uma viagem se você não tem clareza para onde você quer viajar. Como você vai chegar no celular, tá lá, pegou a chave do seu carro, olhou pro celular. Tá saindo? Aqui, ó. Dá um oi pro povo aqui.
Falei de chave do carro, já sumiu. Oi, povo. E aí? Tudo certo? É Então isso tá. aí. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Vai lá pegar as crianças? E, então, presta atenção. Qual que é um dos maiores problemas na sociedade? A falta de consciência. Então, não adianta nada você pegar a chave do carro, pegar o seu celular, abrir o Waze e esperar que ele tome a decisão para você. Ele não vai ficar, ele vai ficar olhando para você e vai falar, e aí, vamos para onde? Se você não tiver consciência, é exatamente você tem uma ótima ferramenta, você está no lugar certo, está com o desejo certo, só que não sabe para onde você quer ir. A falta de consciência é o que te impede realmente de prosperar na velocidade que você quer e como você quer. Por exemplo, alguns de vocês falam, eu não conheço sobre o sistema solar. Só não conhece o sistema solar porque você não estudou sobre. Você só não conhece o sistema solar porque você não buscou entender sobre. Você só não conhece prosperidade porque não buscou entender sobre. Você só não buscou entender sobre o jogo da vida porque não foi estudar. Então, quando eu te falo o seguinte, você está caçando o quê? Não está caçando nada, é um problema. O problema é que te falta consciência de onde você está e para onde você vai. Um dos maiores problemas na sociedade hoje é realmente a falta de consciência. Eu te provo isso. É só você parar e olhar e ver o que as pessoas estão fazendo consigo mesmo. Como que pode alguém se vestir e achar que é um camaleão? Alguém se vestir e achar que é uma ovelha? Você se vestir e achar que é uma girafa? Um bezerro? Um pônei? Ou aquilo que não são? Falta de clareza, entendimento, discernimento. Um dos maiores problemas da sociedade hoje é a falta de entendimento. E aí, quando você olha para a falta de entendimento, começa a entender algumas coisas. Durante muito tempo, eu fui consultor de várias empresas, empresários. E as pessoas chegavam para mim e falavam o seguinte, Thiago, minha empresa está com problema. E eu falei, problema aonde? Isso eu repetia a mesma coisa quando eu cuidava de casais. Eu e a Raquel, a gente cuidava de casais. E aí eles falavam, nosso casamento está acabando. Não, presta atenção, o casamento é uma entidade com vários setores lá dentro. Qual é o setor que está com problema? É a empresa, qual é o setor da empresa que está com problema? Eu não sei. É problema de marketing? Não está atraindo cliente? É o problema de vendas? É problema de entrega? É logística? É pós-venda? Qual que é o problema? No casamento, o problema está na comunicação, o problema está no relacionamento, o problema está nos afazeres domésticos, onde que está? Você começa a entender isso, que se você tiver clareza, fica muito mais fácil de chegar no ponto e olhar para aquele ponto e falar, é isso que eu quero. Às vezes a sua vida parece um bambaré, uma mistura de vozes que ninguém consegue entender. A sua casa, você já esteve numa festa ou numa sala de reunião onde tem conversa paralela, você está conversando com uma pessoa, está ali, isso chama-se bambaré. São conversas aleatórias, às vezes na sua cabeça está essa conversa aleatória. E eu quero aproveitar que a gente tem uns consultores na live, como o Ricardo. Talvez ele chegou agora e não sabe realmente quem eu sou, aquilo que eu entrego e tudo mais, mas eu quero aproveitar, amiga, exatamente por causa disso. Quando você fala que se perde, existem algumas coisas que nós chamamos de loops de audiência. Talvez o dia que você fizer mais de 250 palestras sem ter ninguém na sua frente, mais de 10 mil horas atendendo pessoas de forma individual, você entenda realmente o que você está falando. Se eu entrar agora no seu Instagram e perguntar onde que está o seu Instagram, Ricardo, eu vou entrar agora para olhar o seu Instagram, para ver como está o seu Instagram. Coloca o arroba aí para a gente ver como está o seu Instagram. Deixa eu olhar aqui e aí eu vou ver aqui, ó, Ricardo, Gabriel, Teodoro. Nem aparece aqui, amigo. Nem aparece o seu Instagram. Nem o seu Instagram tá aparecendo aqui, ó. Nem o seu Instagram ali, ó. Coloquei ali, ó. Nem o seu Instagram tá aqui. Amigo, pede um café e senta para anotar.
enquanto vai aproveitando essa consultoria grátis, de alguém que prosperou realmente porque fez o que precisa ser feito. Começou a gerar valor na vida das pessoas. O problema é exatamente isso. Ao invés de você focar naquilo que é bom, fica focando naquilo que os outros têm. E ao invés de sentar para aprender, é arrogante, soberbo, prepotente, achando que é melhor que as outras pessoas. Eu te pergunto, você está onde nesse exato momento? Por que você está aqui na live e não está fazendo a sua live? Presta atenção, amigo. Cresce em estatura, cresce em conhecimento, cresce em estratégia, começa a montar suas empresas. São mais de 24 empresas autogerenciáveis. Ei, presta atenção. São mais de 10 mil horas de consultoria. São mais de 250 palestras sem ter ninguém na frente, amigo. Foram mais de 1.300 lives no ano. Tá falando o quê, amigo? Mas eu te entendo, Ricardo. Eu te entendo. Dia 2 de janeiro, você tá com esse coração fechado, querendo encontrar defeito nos outros. Sabe o que é? Algumas pessoas são como caminhões de lixo, procurando derramar o seu lixo no terreno de outras pessoas. Só que aqui não é um terreno baldio, não, amigo. Isso aqui é um terreno cercado, entender exatamente o que é. Você queria só um pinguinho de atenção, e eu estou aqui para te dar atenção, porque você é amado. Os médicos são para aqueles que são doentes. E aí você abre um leque de possibilidades nessa live para onde a gente quer conduzir, trazer novos conhecimentos, e você me auxiliou a trazer entendimento para todos aqueles mais de 5 mil pessoas que estão aqui na live. É exatamente isso. Eu parei só para te responder, porque isso vai trazer maior entendimento àquelas pessoas que estavam, talvez, querendo um novo suporte para esse ano. 2025 é um ano de oportunidade. Ano de oportunidade. Eu quero te dar essa oportunidade de você pegar o seu Instagram, te pedir o Instagram, você não mandou aqui para a gente olhar. Ei, presta atenção. Você é amado. Não seja um caminhão de lixo querendo desperdiçar lixo, que é o seu lixo emocional, na vida dos outros. Começa a prosperar cada vez mais. Começa todos os dias a crescer e gerar resultado. Porque o resultado, ele cura, amigo. Eu te entendo. Talvez se você falasse isso há 4 anos atrás, eu ia ficar chateado e na dúvida de quem eu sou. Só que resultado, ele cura. O que eu quero te convidar para 2025 é você começar a gerar cada vez mais resultado. Você é livre para falar aquilo que você quer. Muita gente fala, não, deixa eu bloquear aqui. Eu poderia ter bloqueado seu comentário ou deixado simplesmente você falar, mas entendi que isso gera valor para todas as pessoas. Quando eu peço a chave para minha esposa, na verdade era só uma desculpa para te apresentar a linda mulher, que eu sou casado, e para vocês entenderem como que isso é precioso, ter uma pessoa dessa do lado que cuida dos seus filhos, fala contigo, tem respeito e tudo mais. Esse é só o convite para você, amigo. E é por isso, ela tem liberdade para ir, vir, fazer tudo mais um pouco. É só para isso. Para quem já me conhece, já anda, e aí eu te convido a fazer o seguinte, vai lá, dá uma olhada no meu Instagram, e aí quando você olhar no Instagram, daí você vai começar a entender algumas coisas. É só isso. Vai lá dar uma olhada lá, Thiago Rocha BR. Aqui, ó. E aí você vai entender exatamente sobre isso. Então deixa eu voltar aqui, antes desse garoto ter atrapalhado a live aqui, que eu até esqueci o nome dele agora, como que era o nome dele? Antes dele atrapalhar a live, eu estava te falando exatamente sobre isso. Se você fazendo analogia de como que você vai, para onde você vai, não adianta ter a ferramenta certa, ter o desejo certo, se você não entrar em ação. Quando eu digo entrar em ação, é saber exatamente aonde você quer, é ter nível de consciência. Qual que é o grande problema das pessoas? Não tem nível de consciência. Então, quando você começa a ter um novo nível de consciência, quando eu digo ter nível de consciência, é falar, para onde que eu vou hoje? Por exemplo, estava agora há pouco, alguns empresários, a gente estava num camarim aqui do evento, falando exatamente sobre isso. As pessoas acordam e não sabem para onde elas vão. Elas não sabem o que elas querem da vida. Elas não sabem o que vão fazer. Isso é um grande problema. Você não consegue entender exatamente para onde você vai. Então, o casamento, que eu estava falando exatamente isso, até esse garoto atrapalhar a gente, mas está tudo certo. Você é amado e está perdoado por isso. Na verdade, não preciso te perdoar porque eu não te carreguei e já está aí. Então, se você está num casamento, um problema no casamento, não é o casamento que está problema. Se a empresa está um problema, não é a empresa. Se o carro tem um problema, não é o carro. São parte de um contexto geral. O que eu quero te ensinar e te falar nessa noite é você começar a identificar. Quando eu parei de generalizar, eu comecei a olhar para um ponto, eu falei o seguinte, é esse ponto que eu preciso trabalhar na minha vida. É esse ponto que eu preciso começar a atuar exatamente aqui e começar a modificar isso. Só que eu fui durante muito tempo arrogante, soberbo, prepotente. E aí eu fazia o quê?
eu não queria identificar as figuras. Sabe por quê? Sabe por que as pessoas falam mal de ti? Eu vou te falar porque as pessoas falam mal de ti. Porque o seu crescimento denuncia o insucesso de outras pessoas. Você crescer, você aparecer, começa a denunciar o insucesso de outras pessoas. Por que tem que aparecer garotos reclamando ou apontando o dedo e outros estão curtindo e aproveitando o momento? Por que alguns reclamam e outros aproveitam o momento? É a forma de chegar no mundo. Mateus 6, versículo 22 diz o seguinte: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Então, qual que é o convite para você nessa live? Eu quero te convidar a trazer um novo nível de consciência para a sua vida. Para agora por um exato momento e olha para a sua vida onde ela está hoje e para onde ela quer ir. O seu sucesso, ele denuncia o fracasso de outras pessoas e com isso, as pessoas querem te acusar. Por isso, quando você começa um processo de mudança, as pessoas vão te acusar. Primeiro elas vão te ridicularizar, depois elas vão querer te julgar e no próximo momento elas vão bater nas suas costas e falar: sempre acreditei em você. Eu sempre acreditei que você poderia ter uma oportunidade. Eu sempre acreditei em você. A Vanessa me perguntou: Thiago, no início você recebeu muita crítica da sua família? Família da minha esposa. Muita. Você fala: tá louco? O que você está falando? É um processo normal e isso não é por maldade. Entenda o seguinte, isso daí não é maldade. As pessoas fazem isso para te proteger. Eu vou te mostrar e te explicar agora para você começar a entender. As pessoas fazem isso somente para te proteger, porque é o nível de consciência que elas têm. Elas não fazem isso por mal. Quando você lê o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, lá ele fala o seguinte, que 97% das ações que prejudicam outras pessoas, elas não são feitas conscientemente. As pessoas fazem aquilo que faz sentido para elas. Então, quando alguém vem te proteger e te criticar, fala: ó, sai daí, você tá muito bobo. Eu lembro quando eu comecei a fazer as minhas lives, falar pro garoto que estava aqui, deixou o comentário. Quando as pessoas começaram a fazer a live, tinha 1, 2, 3 pessoas, meus amigos falavam: Thiago, para com isso. Tá ridículo isso. Tá enchendo linguiça, tá falando besteira, para com isso. Eles estavam querendo me proteger, eles não estavam querendo me paralisar por maldade. Eles estavam somente querendo me proteger. Muitas pessoas nesse processo vão estar onde? Querendo te proteger. As pessoas vão te chamar de loucas. Só que todo louco que tem resultado, ele se torna um gênio. Por isso que eu te falei que o resultado ele cura. O resultado ele cura. Quando você começar a olhar e começar a criar resultados, o que a gente fala? Todas as segundas-feiras no 10 em 1. Você que já faz parte desse processo do 10 em 1, toda segunda-feira a gente fala o quê? Fala sobre os micros resultados. O que são micros resultados? Todo grande resultado ele é constituído de vários micros resultados. Por exemplo, se você olha para uma parede, aqui nos Estados Unidos não, porque ela é feita na Europa chama de plafond, aqui é tipo um madeirite, né, no Brasil. Mas se você fosse olhar uma parede tradicional de tijolos, ela é feita de vários tijolos. O que é um grande resultado? Um grande resultado é a parede completa. O que são os micros resultados? São cada tijolos empilhados. O seu crescimento está baseado onde? Em vários tijolos que vão formar uma parede. Qual é o problema? Você está querendo trazer uma parede. Só que a parede só vai acontecer se tiver grandes tijolos empilhados um em cima do outro. Ei, presta atenção. Eu estou te convidando para você começar a olhar para sua parede e falar o seguinte: quais são os tijolos que eu tenho? E eu vou te explicar isso para você começar a entender sobre isso. Eu não sei quantos jogam xadrez, mas tem algo chamado de xadrez chamado abertura. O que é abertura? São as primeiras peças, onde você bota as suas peças em jogo. Então você movimenta os peões, movimenta os cavalos, movimenta os bispos. Depois faz o roque, que é proteger o rei, você conecta as torres, mexe a rainha. Então você começou a movimentar as peças, começou a colocar. Tem 10
jogadas importantes para você fazer no começo, para fazer o quê? Preparar o seu jogo. É exatamente isso. Para eu levantar a parede, que é um resultado final, eu preciso fazer o quê? Um empilhamento de micros resultados. Para eu dar um checkmate com qualidade, ou fazer um jogo com qualidade, eu preciso posicionar minhas peças antes de começar a jogar. Então você tem o começo do jogo, o princípio do jogo, o meio do jogo e o fim do jogo. Qual que é o grande problema das pessoas? As pessoas olham somente para o fim do jogo. Só como que eu sei que é o fim do jogo se eu não cheguei ao fim dele? Na partida onde você está hoje, quando você olha para o alto de uma montanha, você acha que ali é o fim. Só que talvez aquilo ali só seja um estágio daquela montanha. Vocês conseguem entender isso? Você consegue entender isso? Como que eu consigo julgar um fim se eu estou ainda no começo? Eu não consigo enxergar lá no fim. E se você ver o fim, é que você está limitando o seu crescimento. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você só consegue visualizar o fim se você estiver limitando o seu crescimento. Como que você vai falar que só fatura, o fim é quando faturar X mil reais? Presta atenção. Se você está fazendo isso, você está limitando o seu crescimento. Quem disse que o limite é 10 mil reais? Quem disse que o limite é 100 mil reais? Quem disse que o limite é 1 milhão? Você entende isso? Que quando eu consigo visualizar o fim, é que eu estou limitando. E a única coisa que tem limite é município. Coloca aí, só tem limite município. O único que tem limite é município. Se eu não sei aquilo que eu vivo hoje, não é nem a sombra do que está por vir, e se eu acredito numa curva exponencial, a única coisa que eu sei é que nada sei e nem imagino qual é o tamanho do meu final. Vocês entendem isso? Coloca aí, o único que tem limites é município. Nós não tem limite, não. Ei, nós não tem limite. O único que tem limite é município. Para de limitar a sua mente. Para de ficar limitando a sua mente com crenças, paradigmas, visão dos outros. Começa a levantar os tijolos para ter um grande resultado. Ó, mais um abençoado, a Shirlane. Não entendeu nada. Como levantar dinheiro mais rápido? 1 hora de live e nada ainda. Ah, moça, se você não pegou esse código nos primeiros 10 minutos, não aprende mais. Pode ficar 24 horas. Você não aprendeu como levantar dinheiro rápido, é que você quer um passo a passo. Uma receita de bolo. Levantar dinheiro rápido. Se você não tiver uma mentalidade para levantar dinheiro, não adianta nada levantar dinheiro. Para que você quer levantar dinheiro? 85% das pessoas que ganharam na Mega Sena, levantaram dinheiro rápido, depois de 2 anos elas ficam mais pobres do que antes de ganhar na Mega Sena. Você entende isso, Shirlane? Por que as pessoas que ganham na Mega Sena tiveram um prêmio que nunca imaginaram ter na sua mão e elas perdem? Porque elas não têm cabeça para entender isso. E eu volto, não tem consciência. O que eu quero te convidar é você começar a ter consciência a partir de hoje para essa próxima fase, para esse próximo nível. Então escreve aí, o único que tem limites é o município. O problema é que as pessoas olham o dinheiro como um resultado final. O dinheiro ele não é um resultado final. O dinheiro não é um resultado final. Enquanto você está jogando o resultado final, olhando para a quantia, você perdeu um grande diamante, eu vou te falar agora. E a gente vai começar a subir a pressão, já que os curiosos e os soldados começam a sair da live nesse exato momento. E a gente espera um pouquinho só para tirar os curiosos da live e começar a subir a frequência ainda mais. Enquanto você estiver jogando o jogo do resultado, você nunca vai se tornar alguém. E eu vou te explicar isso agora, para não te ofender e você ficar ofendido. Pare de jogar o jogo do resultado olhando para aquilo que você ganha, aquilo que você gasta ou quanto que você investe.
nunca será sobre aquilo que eu ganho, mas será sobre quem eu me torno no processo. Nunca será sobre aquilo que eu ganho, aquilo que eu invisto, mas sobre quem eu me torno no processo. Quando você entra no curso, não é sobre o investimento que você fez, é como que eu vou sair do outro lado após fazer esse curso. Quando eu compro um livro, não é sobre o livro que eu comprei, o tempo que eu vou investir nele, é como que eu vou sair do outro lado. Quando você entra num casamento, entra num relacionamento, entra num projeto, entra num negócio, não é sobre quanto que isso vai te dar ou não de retorno, mas é quem você vai sair do outro lado. Qual é o problema? As pessoas ficam jogando o jogo do resultado. O jogo do, eu vou fazer isso se me der dinheiro. Quanto que vai me dar de dinheiro isso? Não aprendeu nada. Ficou jogando o jogo do resultado. Eu quero te ensinar a fazer o seguinte, a olhar para a vida como uma maratona. A vida não é sobre um sprint, sobre uma corrida de curta distância. É sobre uma maratona. É sobre você se tornar durante o processo e nesse processo indo aperfeiçoando, e quando você aperfeiçoar, você estará disposto a fazer dinheiro rápido, levantar dinheiro rápido, a ter oportunidades, a criar oportunidades, você começa a mudar a sua mente, começa a ser um gerador de riqueza. Escreve aí, eu sou um gerador de riqueza. CGR, capacidade geradora de riqueza. Escreve aí, eu sou CGR, capacidade geradora de riqueza. Eu consigo gerar isso através de várias ideias, vários pensamentos, que eu quero te convidar todos os dias a ir para esse novo nível. CGR é você ter uma capacidade geradora de riqueza, você ser alguém com capacidade geradora de riqueza. Ei, alguém falou, a vida é um sprint para quem não tem dinheiro nem para comer. A pergunta é, o quanto que você está se desenvolvendo e por que chegou nessa situação? Eu não estou acusando, não estou falando nada, mas enquanto tem o dinheiro para comer, o quanto que está aproveitando, se desenvolvendo, criando network, conectando outras pessoas, enquanto está tendo a oportunidade. Aí o Vitor fala, como ter pensamento se não tem recursos? Nunca é sobre o recurso, presta atenção. Quando alguém está falando sobre criar recurso, você é o gerador de riqueza. Você encontra alguém com dinheiro, alguém com a oportunidade, faz assim, puf, conecta os dois. E você ganha uma fatia disso. Você entra em empresa onde eles te dão um produto, te dão um treinamento, e você encontra pessoas do outro lado que querem. Qual que é o problema? Eu preciso ter uma capacidade geradora de riqueza. E enquanto existir grama e uma enxada, existe trabalho. Quando você começa a olhar para isso e começa a limitar isso, começa a entender o seguinte, que a mente está criando um limite. Você entende que você é alguém com capacidade geradora de riqueza? Eu quero te convidar, o Pablo está palestrando ali, eu vou assistir a palestra dele, eu quero te convidar a apontar para esse QR Code aqui, aponta para esse QR Code e está aberta a oportunidade de você entrar numa comunidade chamada O Jogo da Vida. É o quarto ano é o quinto ano, 2021, 22, 23, 24, é o meu quinto ano entrando na mentoria O Jogo da Vida. E eu quero te falar o seguinte, existe uma comunidade muito grande. Muito grande. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui na live, estão aqui na live. E falar que eu me sinto muito amado por todos vocês, que já seguem há muito tempo, que está chegando agora, sintam-se amados por mim. Se tem um desejo que nós temos na nossa vida, é que você prospere. E prospere muito.
O nosso desejo é que você prospere e prospere muito. A Sandra... Não, o Renê perguntou aqui, ó, como alcançar os primeiros clientes? Renê, depende do segmento que você faz, aquilo que você faz, talvez os primeiros clientes precisem ser clientes pro bono. Eu vou te explicar o que é pro bono. Pro bono é um costume de você oferecer gratuitamente seu serviço, se for possível isso. Por exemplo, você vai começar algo e ainda não tem referência, você não tem prova social, você não tem resultados ainda. E as pessoas vão olhar para você e vai falar, como que eu vou comprar ou pagar isso se você ainda não tem resultado? Eu lembro quando a minha mentoria custava R$365. Hoje eu tenho um mastermind que custa 20 mil euros. E eu te falo o seguinte, é a mesma coisa. Só que quem entrega é um Thiago diferente. Existia o Thiago R$365, que dava gratuitamente para as pessoas, para coletar informação, ter feedback, gerar resultados e apresentar hoje, alguns anos depois, esse grande resultado. Você entende isso? Então, Renê, depende daquilo que você faz. No primeiro momento, você vai precisar entregar de forma gratuita para ter um resultado. Tendo esse resultado, você conseguir vender mais. Então, os primeiros clientes não são seus amigos nem parentes, mas pode ser os amigos dos seus amigos. Esses vão confiar em você. Seus amigos e seus clientes não vão confiar em você, mas eles têm amigos que vão confiar em você. Então, o que eu quero te convidar a fazer é o seguinte, clica aqui nesse QR Code, clica aí nesse QR Code, cai para dentro do Jogo da Vida, vai abrir uma página, Jogo da Vida, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui não dá para... Então, aponta esse QR Code para cá ou digita aí pioranodassuavida.com.br e cai para dentro dessa mentoria que vai te fazer aumentar uma velocidade de 10 anos em 1. Que eu quero te convidar a entender 10 anos em 1. Você entende isso? Sintam-se amados por mim, sintam-se amados por nós, eu me senti muito amado por cada um de vocês. Bora destravar esse limite que estava na sua cabeça. Escreve aí. Quem tem limite é município. Eu não tenho limites. Coloca aí, uma vida sem limites. Escreve aí, vou viver 2025 sem limites. O que é sem limites? Eu vou fazer qualquer coisa, desde que não infrinja princípios. Talvez seja o momento de você explodir realmente. Show? Estamos juntos. Até depois do fim. Sintam-se amados por mim. Que você entre lá na pioranodassuavida.com.br ou aponte o celular para esse QR Code e bora criar grandes coisas juntos. Valeu, gente. Tamo juntos. Abraço. Tchau, tchau.